Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e trabalho com matemática. Antes de iniciarmos essa nossa sexta aula de potenciação e radiciação, eu quero lhe passar algumas informações. A princípio, as nossas videoaulas são destinadas aos alunos dos nonos anos do Colégio Eufrásio. Os slides que utilizamos são basicamente o conteúdo do livro Praticando Matemática. E isso porque esse é o nosso livro didático. Mas se você não é um dos nossos alunos, não se preocupe. Seja muito bem-vindo sempre que for necessário. Dando continuidade aos nossos estudos de potenciação e radiciação, nessa sexta aula iremos abordar o tema expoentes racionais e propriedades dos radicais. Vamos para os objetivos dessa aula. O que se espera com essa aula? Espera-se que você represente potências de base positiva e expoente racional na forma de radical. Represente radicais na forma de potência de base positiva e expoente racional. Efetue cálculos com potências de expoentes racionais e com as propriedades dos radicais. E simplifique radicais. E vamos então para a nossa videoaula, começando com expoentes racionais. Expoentes racionais. Até agora, trabalhamos com potências cujos expoentes eram números inteiros. E se o expoente for um número racional? Por exemplo, qual é o significado de 7 elevado a 1 meio? E de 2,8 elevado a 3 quartos? E 16 elevado a 0,25? Os expoentes racionais relacionam a potenciação e a radiciação da seguinte maneira. Se A é um número positivo e M e N são números naturais diferentes de zero, então A elevado a M sobre N é igual à raiz enésima de A elevado a M. O inverso também é válido. Se eu tenho uma radiciação, posso transformar em uma potência de expoentes racionais. Raiz enésima de A elevado a M é igual a A elevado a M sobre N. Professor, o número A só pode ser positivo? Sim, o radicando deverá ser sempre positivo. Veja num exemplo por que tomamos base positiva. Menos 2 elevado a 3 quartos é igual à raiz quarta de menos 2 elevado ao cubo. Como menos 2 elevado ao cubo é um número negativo, essa raiz não é um número real. Lembre-se, potência de expoente negativo e expoente ímpar é sempre negativo. E raiz de radicando negativo e índice par não é real. As potências de base positiva e expoente racional podem ser escritas na forma de radicais, e radicais podem ser escritos na forma de potência com expoente racional. Exemplos. 7 elevado a 1 meio é igual a raiz quadrada de 7 elevado à primeira. Como o expoente 1 e índice 2 não precisam ser escritos, ficamos com raiz quadrada de 7 na forma mais simples. E 2,8 elevado a 3 quartos é igual a raiz quarta de 2,8 elevado ao cubo. 16 elevado a 0,25. Iremos transformar esse expoente decimal em um expoente fracionário. Como 0,25 é igual a 1 quarto, então temos que 16 está elevado a 1 quarto. E aí sim passamos para a forma de radiciação e ficamos com raiz quarta de 16 elevado à primeira, que é o mesmo que raiz quarta de 16. Repare que o numerador do expoente vira expoente do radicando e o denominador vira índice da raiz. Agora o inverso. Raiz quadrada de 5. Note que o 5 está elevado ao expoente 1 e o índice da raiz é 2. Então ficamos com 5 elevado a 1 meio. Raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado é igual a 4 elevado a 2 terços. E raiz quinta de 2 elevado a sétima é igual a 2 elevado a 7 quintos. Repare que aqui ocorre o retorno da situação anterior.
o expoente do radicando vira numerador e o índice da raiz vira denominador do expoente fracionário. Isso está complicado, professor, não vou entender nunca. Calma, tem um macete para isso. Repare. Observe os exemplos abaixo. Se eu tenho 3 elevado a 4 quintos, então eu vou ter, na forma de radiciação, a raiz quinta de 3 elevado a quarta. 3 elevado a 4 quintos é igual a, colocamos primeiro o símbolo da raiz. Em seguida, observe, a base 3 será o radicando. O 4, que é o numerador da fração, torna-se o expoente do radicando 3. E o 5, que é o denominador da fração, fica como índice. Ainda não estou entendendo. Matemática não entra na minha cabeça. Veja o resto. O macete vem agora. Imagine que você tem um Sol sobre o primeiro membro. Então aqui, o 3 e o 4 estão no Sol. O 5, que é o denominador, é a parte de baixo da fração, está na sombra. Vamos escurecer um pouco. Imagine agora um Sol sobre o segundo membro. O 5 agora, ele está no Sol. E o 3 elevado à quarta está na sombra. Vamos escurecê-lo também. Dessa forma, fica fácil você transformar um expoente racional em uma raiz. Pegamos esse outro exemplo. 4 elevado a 3 oitavos. Imagine o Sol sobre essa potência. Ficamos apenas na sombra com o denominador 8. Para transformar uma radiciação, então, primeiro nós colocamos o símbolo da raiz. Imagine agora um Sol sobre esse símbolo. Agora voltemos ao primeiro membro. O 4 e o 3 estão no Sol, então eles irão para a sombra. E o 8, que está na sombra, irá para o Sol. Ah, agora ficou mais fácil. Dê mais exemplos. Outro exemplo. 5 elevado a 0,75. Aqui, primeiro temos que transformar esse expoente decimal em um expoente fracionário. Então, o 5 continua sendo a base. Passamos um traço sobre o 5, que vai ser destinado ao expoente fracionário. Voltamos aqui ao expoente 0,75. Retiramos o 0 e a vírgula e ficamos apenas com o 75. Esse número, essa parte decimal, se torna então o numerador da nossa fração. E ele virá sobre 1, seguido de tantos zeros quantos forem os números de casas decimais. No caso, nós temos duas casas decimais, o 7 e o 5, então teremos 2 zeros. Ficamos então com 5 elevado a 75 centésimos. Agora, podemos simplificar esses 75 centésimos por 25. Isso quer dizer o quê? Dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor, 25. Ficamos agora com 5 elevado a 75 dividido por 25 vai dar 3. E 100 dividido por 25 dá 4. Então ficamos com 5 elevado a 3 quartos. Agora, imagine o Sol sobre essa fração. Então temos o 5 e o 3 no Sol e o 4 na sombra. Teremos então o símbolo da raiz. O 5 e o 3 que estão no Sol irão para a sombra. E o 4 que está na sombra irá para o Sol. Utilizaremos essa mesma regra para transformar uma raiz em uma potência de expoente fracionário. Veja, eu tenho raiz cúbica de 2. Imagino o Sol sobre essa raiz. Lembre-se que o radicando 2 tem expoente 1, embora ele esteja oculto. Colocamos o igual, o traço da fração, imaginamos o Sol, e aí sim, vamos pegar o 2 que está na sombra, vai para o Sol, junto com seu expoente 1. E o 3 que está no Sol, vai para a sombra. Outro exemplo, raiz quinta de 3 elevado ao quadrado. Imagine o Sol sobre essa raiz,
E aí nós iremos transformar 3 e 2 que estão na sombra irão para o Sol. E o 5 que está no Sol irá para a sombra. E um último exemplo. Raiz quadrada de 7. Lembre-se, se o índice não aparece, é 2. E o expoente do radicando 7, se não aparece também, será 1. Então, para transformar, imaginamos o Sol e aí nós temos o 7 que está na sombra, vai para o Sol, junto com seu expoente 1. E o 2, o índice 2, que está no Sol, irá para a sombra. Mas essa ideia de transformar potência de expoente racional em raiz e vice-versa não é invenção de ninguém não, gente. Isso aí é fruto de observações, de experiências. Lembra da primeira aula, quando vimos de onde surgiu a ideia de expoente zero e expoentes negativos? Vamos recordar a tabela que nós vimos nessa primeira aula para poder usar ideia semelhante para mostrar essa ideia de transformar expoente racional em raiz e vice-versa. Em nossa primeira aula de potenciação e radiciação, nós vimos a seguinte tela. Dessa tela, nós vamos destacar essa última tabela que nós temos aí embaixo. E é ela que nós usaremos para argumentar a respeito do assunto. Veja, dessa tela que nós destacamos da primeira aula, nós vamos destacar uma parte apenas. Vamos começar pela divisão da primeira potência, 81, pela potência seguinte, 27. 81 dividido por 27, sabemos que dá igual a 3. Vamos prosseguir, pegando ainda o mesmo 27 e dividindo pela potência seguinte, 9. 27 dividido por 9 também dará igual a 3. Prosseguindo com essa sequência, nós vamos pegar o mesmo 9 e dividir pela potência seguinte, que é 3. 9 dividido por 3 também dará 3. E prosseguindo, finalizando, nós temos a mesma potência 3 dividida pela potência seguinte, 1. E 3 dividido por 1, sabemos que é igual a 3. Observamos com isso que, se pegarmos valores sucessivos na divisão das potências, sempre teremos uma constante, que é igual a 3. Utilizando essa ideia de divisão de potências consecutivas, podemos chegar aos expoentes racionais. O fato de potências com expoentes racionais poderem ser escritas como raízes também tem suas razões dentro da ideia de manter padrões. Veja, 4 elevado à primeira, nós sabemos que é igual a 4. Agora, se tirarmos do expoente 1 a metade, 1/2, teremos 4 elevado a 1/2, supondo que não sabemos qual é o valor, então consideramos como x. E 1/2 menos 1/2 vai dar igual ao expoente zero, e 4 elevado ao expoente zero sabemos que é igual a 1. Os valores dos expoentes diminuem sempre 1/2. Do mesmo modo como ocorre para os expoentes naturais, os quocientes entre dois valores sucessivos de potências devem ser constantes. Então vamos pegar e fazer aquela mesma divisão que fizemos anteriormente. Pegamos a potência 4 e dividimos pelo valor da potência seguinte. Como nós não sabemos, mantemos o x. Da mesma forma, iremos pegar e dividir a potência seguinte, x, pela que vem depois, 1. E temos então x dividido por 1. Caímos aqui em uma proporção. Pela propriedade fundamental das proporções, o produto dos meios, x vezes x, vai dar x ao quadrado e é igual ao produto dos extremos, 4 vezes 1, que é igual a 4. Porém, não queremos saber o quadrado de x, mas sim o valor de x. Então, pegamos o 2, que está na forma de potência no primeiro membro, e passamos para o segundo membro na operação inversa. Se ele está na forma de potenciação, passaremos na forma de radiciação, e teremos então x igual a raiz quadrada de 4.
Como x é igual a 4 elevado a 1 meio, veja, x é igual a 4 elevado a 1 meio. Então, temos que 4 elevado a 1 meio é igual a raiz quadrada de 4. As propriedades das potências continuam valendo para os expoentes racionais. Vejamos agora as propriedades dos radicais. Propriedades dos radicais. Primeira propriedade. Sem fazer cálculos, Márcio escreveu em seu caderno: elevar à quinta potência e extrair raiz quinta. São operações inversas. Acompanhe. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Lembre-se que se o índice não aparece, o índice é 2. Passando para a forma de potência com expoente racional, nós temos que é 5 elevado a 2 meios. Porém, 2 meios é 2 dividido por 2, que vai dar o resultado igual a 1. Então, temos 5 elevado à primeira. E sabemos que todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Então, dá igual a 5. Pegando outro exemplo. Raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Passando para a forma de potência de expoente racional, nós temos 7 elevado a 3 terços. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, temos 7 elevado à primeira, que é igual a 7. E um último exemplo. Raiz sexta de 3 elevado a sexta é igual a 3 elevado a 6 sextos, que é igual a 3 elevado à primeira, que é igual ao 3. Veja como escrevemos a forma geral dessa propriedade. Se A é um número positivo e N é um número natural diferente de zero, raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Atenção! Cuidado com a base do radicando. Veja um exemplo do que ocorre se a base for negativa e o índice for par. Raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado. Repare que a base do radicando é negativa e o expoente do radicando é par. Então, menos 3 elevado ao quadrado vai dar igual a 9. E temos então que essa raiz é igual à raiz quadrada de 9. Sabemos que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Nesse caso, não posso fazer raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado igual a menos 3 elevado a 2 meios. Porque 2 dividido por 2 dá 1 e menos 3 elevado à primeira é menos 3. E é diferente de 3. É preciso muito cuidado ao aplicar essa propriedade. Se o radicando for negativo, observe o índice da raiz. Se for ímpar, sem problema. Mas se for par, não aplique essa propriedade. Nunca. Essa propriedade pode ser útil no cálculo de raízes. Veja. Para calcular raiz quarta de 625, Rogério fatorou 625. 625 por 5 dá 125. Por 5 dá 25. Por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, nós temos que 625 é igual a 5 elevado à quarta. E raiz quarta de 5 elevado à quarta é igual a 5, já que índice e expoentes do radicando são iguais. Vejamos outro exemplo. Para descobrir a medida do lado do quadrado de área 576 cm², Patrícia fez L ao quadrado igual a A. Lembrando que L é a medida do lado do quadrado e A é a área. Patrícia trocou A por 576 e ficou com L ao quadrado igual a 576. Passou o expoente 2 para o segundo membro na operação inversa e ficou com L igual a raiz quadrada de 576. Para continuar com seus cálculos, Patrícia fatorou o radicando 576 e o valor fatorado ela substituiu na raiz. Substituiu 576 na raiz e ficou com L igual a raiz quadrada de 2 elevado à sexta vezes 3 elevado ao quadrado. Note que os expoentes dos radicandos são pares. Então, para deixar o expoente do radicando igual ao índice, que é 2, ela colocou entre parênteses o radicando
e colocou o 2 fora dos parênteses. Dividindo os expoentes originais por 2, encontrou 2 ao cubo vezes 3. Como índice e expoente externo são iguais, sai a raiz e ficamos com L igual a 2 elevado ao cubo vezes 3. 2 elevado ao cubo é 8, e 8 vezes 3 é igual a 24. Logo, o lado é igual a 24 centímetros. Segunda propriedade. A professora perguntou: Ana, você saberia escrever a raiz quinta de 2 elevado à terceira como um radical de índice 10? E Ana pensou: vamos usar frações equivalentes. Veja, o que é que Ana pensou? Escrevemos a raiz quinta de 2 elevado à terceira e transformamos em potência de expoente racional. Raiz quinta de 2 elevado ao cubo é igual a 2 elevado a 3 quintos. Achamos uma fração equivalente a 3 quintos que tenha denominador 10. Escrevemos 3 quintos e multiplicamos o denominador 5 por 2, porque aí nós encontramos 10. Para não alterar o valor da fração, devemos multiplicar o numerador 3 também por 2, e encontramos então 6. E então ficamos com 2 elevado a 6 décimos. Escrevemos a potência na forma de radical novamente e está resolvida a questão. 2 elevado a 6 décimos é igual à raiz décima de 2 elevado a sexta. Na prática, faremos raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Multiplicamos o índice 5 e o expoente 3 por 2. E encontramos raiz décima de 2 elevado a sexta. Aproveitando as ideias de Ana, raiz oitava de 3 elevado a sexta, transformamos em potência de índice racional. E encontramos 3 elevado a 6 oitavos. Como 6 e 8 são pares, podemos simplificar dividindo por 2. E encontramos, então, 3 elevado a 3 quartos. Transformando novamente em uma raiz, encontramos raiz quarta de 3 elevado ao cubo. Usamos frações equivalentes para escrever o radical numa forma mais simples. Podemos registrar o procedimento acima de uma forma mais curta. Assim, raiz oitava de 3 elevado a sexta, podemos dividir índice e expoentes, que são pares, por 2, e então temos aí direto a raiz quarta de 3 elevado ao cubo. Veja outro exemplo. Raiz décima de 7 elevado à quinta. Transformamos numa potência de índice racional, simplificamos a fração do expoente por 5 e encontramos 7 elevado a 1 meio. Transformando novamente em uma raiz, temos raiz quadrada de 7. Ou podemos fazer direto. Raiz décima de 7 elevado à quinta. Índice e expoente são 10 e 5, respectivamente. Podemos simplificar por 5 e encontramos direto a raiz quadrada de 7. Quando multiplicamos ou dividimos o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número natural diferente de zero, obtemos um radical equivalente ao primeiro. Agora que você assistiu à nossa videoaula, chega a hora de você praticar, de fazer exercícios. É assim que você vai garantir o aprendizado. Quanto mais exercícios você fizer, maior é a sua aprendizagem. Na próxima aula, descobriremos mais propriedades dos radicais. Bons estudos e até a próxima!